Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GovCast. Do jeito que a gente gosta, leve, direto e descomplicado. E o nosso convidado de hoje, ele é prefeito de uma cidade muito charmosa. E eu vou falar para você. É a prefeitura mais bonita desse Brasil. Seja muito bem-vindo, prefeito Alessandro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Trazendo um pouquinho mais da nossa cidade, trazendo um pouquinho mais da nossa história também. E trazendo essa beleza, né, da prefeitura mais bonita do Brasil, que a gente vai conversar um pouquinho, né? Com certeza. E para começar, prefeito, aqui está um presente Nossa. em nome do GovCast feito com muito carinho para você. Aí, chegar ganhando presente, coisa boa, né, gente? Olha aí, ó. Ó, super bacana. Obrigado, meninas. Vira a caneca. Que bacana aí. Olha que essa surpresa. surpresa. Mostra lá na câmera para quem acompanha. Ó, tá aqui, a patroa. Quem manda lá, gente. É Então, isso. que bom. É uma história um tanto quanto diferente, né? A gente se conheceu assim de uma forma um pouco inusitada, né? Mas um casamento que já passa dos 20 anos, né? E já Olha com que frutos de beleza. várias... Só filhas. Só filha, Quatro só filhas, mulher. né? 4. Jesus Né, pra amado, quem- é mulher, hein? é só 5 mulher. com a mulher. 5 com a mulher. E quando que veio o menininho? Não, o menininho saiu do projeto já. Não deu mais, gente. Não deu. Não Agora deu vem o mais. jeito. Em 4 tá bom, né? 4 tá bom, É. né? Já não tem carro que cabe mais, né? Então não vai dar certo. Agora é esperar netos. Afinal de contas, a mais velha já tem 27 anos. Olha então- só. Logo chega. Tá perto. Tá perto Tá já, perto, isso né? aí. E a mais novinha com 9, então tem para todos os gostos. Nossa, Sim. bastante diferença Bastante, de idade, né? bastante. Então tem todos os gostos lá, todas as fases da vida As de fases de da um pai e vida. de um homem, né? Então isso é bacana demais. Que show. Meninas, obrigado demais. Tá aqui, ó. Que bom que você Fiquei gostou. feliz aí com a foto com a Poliana, a esposa. Que E quando a show. gente for te visitar lá em Rio Negro, a gente Quer conhecer a Poliana também. Vamos e vê conhecer. essa caneca lá no gabinete. Vai estar lá e vão conhecer a família toda lá, né? Ai, Que maravilha. beleza. E Alessandro, você é de Rio Negro, né? Desde pequenininho, nasceu aqui em Curitiba, mas já voltou pra lá Isso. rapidinho. É casado, pai de 4 filhas, professor. Diz pra mim, qual momento da sua vida você decidiu que você queria trilhar a vida pública? Teve apoio da família? Como é que foi essa transição pra você? Então, Vicky, não foi algo programado na vida, porque não tenho histórico de políticos na família, não tenho isso. Mas essa história de ser menino lá de Rio Negro, que veio a Curitiba estudar, e aqui ele conheceu parte da política. Né, começou a interessar por isso e tudo mais, e surgiu assim como, né, daí teve a gestão nas escolas, né, diretor de escola por 12 anos, isso começou a colocar o Alessandro na questão política, né, daí com algumas experiências, né, dentro da política, chegou ao Alessandro prefeito, né, o Alessandro estar aqui na política, mas não teve uma sequência familiar, não teve assim aquela coisa, o pai era isso, o vô era aquilo, não, foi o Alessandro mesmo o primeiro da família a envolver politicamente, a trazer Caiu a de política. paraquedas. Caiu de paraquedas, mas assim, foi uma construção assim, não tem assim, foi esse dia. Não, foi uma construção mesmo dentro de escola, dentro de gostar, né, entender um pouquinho. Então foi nessa toada aí. A vida te levou para esse A caminho. vida levou, exatamente. Ai, E você teve o apoio da tua família Então, no primeiro momento? Vicky, Ou para elas foi uma Pri, conquista também? Para elas foi uma conquista, porque essa questão da vida pública, ela acaba afastando a gente de algumas realidades do dia a dia, de alguns momentos do dia a dia, né? Como eu falo assim, das 4 meninas, né? A pequenininha ainda é o pai, é aquela coisa assim do pai de uma menina de 9 anos, ainda ele é um super-herói ainda, né? Uhum. E não que depois não seja, mas as coisas mudam, né? E a política acaba desviando um pouquinho o foco, mas eu tomo alguns cuidados, assim, de estar sempre presente, sempre sendo aquele pai que, de repente, vai estar rolando no chão, vai estar com elas, assim, para que isso supra, né? Mas porque exige muito, né? Exige muito, né, Pri? Porque é horário, agora com as redes sociais, você não desliga nunca, sempre vai ter algum problema, alguma ação que você queira tomar, isso, às vezes, é no fora do horário, né? Então, eu tento suprir essa parte, assim, né? E é involuntário, você acaba se abdicando de alguns momentos familiares para poder cumprir essa missão, não tem né, como. meninas, não tem como.
né? Mas a gente fez uma conversa muito séria antes disso, né? Principalmente com a Poli, né? A esposa, né? Para que a gente doasse esse tempo da nossa vida, assim, né? Ela gosta bastante também das causas da prefeitura, ela tem a profissão dela, né? Ela não trabalha diretamente na prefeitura, mas se envolve com as causas. As causas hoje em dia da mulher, a causa da assistência social, Que né? Da show. saúde. Então, a gente tem algo bem construído sobre isso. E a gente sempre conversa isso, né, com os convidados que vêm aqui, que são casados, que essa sintonia do casal é muito importante, porque a mulher, ela acaba entrando na vida pública junto com o marido, e assim também como as mulheres que são políticas também levam os maridos, né, para a vida pública. Vejam, meninas, se não tiver uma sinergia para isso, se a pessoa não estiver participando disso, fica ruim. Fica ruim, fica pesado. Como é que né? você vai ter cabeça para gerir um município, pessoas, uma cidade, se em casa está desabando tudo? Tem. Não, primeiro em casa, né? Primeiro essa situação em casa, assim, e depois com o apoio dela e da família também, a coisa flui melhor, né? Fica melhor. Com certeza. E lá, você já passou pela Câmara, já passou pela Secretaria da Educação, né? E agora está na cadeira de prefeito. Quais foram os maiores desafios ao longo desse comecinho, né? E teve alguma coisa que te surpreendeu? Então, foi uma história que iniciou politicamente em 2016, né? Com a eleição a vereador, né? E é um momento importante, né? De você passar por uma Câmara de Vereadores, entender o funcionamento, tive a oportunidade de ser presidente da Câmara. E daí veio a questão de ser vice-prefeito, né? Então, se tem alguma coisa que me surpreendeu, porque quem entendeu Porque mesmo com essa bagagem, né, pode ter surpresas no meio do caminho. Pode ter surpresa, mas a grande surpresa, assim, foi participar de uma eleição, porque quando você participa de uma eleição e você é candidato a vereador no meio de cento e tantos candidatos, é uma coisa, mas quando você é a peça principal ou fundamental que vai gerar ou fazer... Aí que vem a surpresa. Porque é o ator principal dessa peça, isso, né? Porque, veja, até então, pessoas que pareciam ser bem ligadas a gente acaba... não, nesse momento vamos dar um tempo. Então, a surpresa vem assim, de pessoas que muitas vezes você acreditaria que estariam próximos, não estivessem tanto, mas a surpresa melhor as pessoas que de repente não estavam e vêm e acabam sendo protagonistas no dia a dia da prefeitura ou da nossa vida. Isso é bacana. Então me surpreendeu muito isso. Foi um momento legal, assim. Que show. E como a gente falou ali no começo, a tua prefeitura é a prefeitura mais linda do Brasil. As outras que me desculpem. Como diz o nosso querido Rafael Greca, né? É verdade. Que intitulou realmente é o prédio mais lindo que a gente já viu. Deixa eu contar um pouquinho dessa história, Vicky. Conta, por favor, conta dessa história pra gente. Primeiro, é um prédio muito diferente. É um prédio que abrigou os freis franciscanos nos anos de 1920 até 1970 e pouco. Né? E lá formavam-se a cúpula da Igreja Católica Brasileira. Né? Alguns nomes ou sobrenomes, assim, a família Arnes, né, Leonardo Boff. Então teve um momento que Rio Negro se transformou realmente, né, num momento da Igreja Católica, assim, que ali era o coração da formação franciscana no Brasil. E esse prédio está lá, intacto. Né? Esse prédio tem mais de 100 anos. Esse prédio é um prédio que hoje abriga 80% da estrutura da prefeitura. Né? E quando a gente fala da prefeitura mais bonita do Brasil, o Rafael Greca chegou lá nos anos 2000 e do jeito dele, né? O jeito Greca de ser, espontâneo de ser, deu esse rótulo da prefeitura mais bonita do Brasil. E ela, para todos terem uma ideia, ela é dentro de um parque ecoturístico com muita mata verde, né? Com um prédio maravilhoso, né? Com momento, você tem um auditório para 200 pessoas, que é um cinema, você tem uma capela maravilhosa, toda preservada, você tem uma área verde com trilhas, pontes, muita água, então tudo dentro do mesmo local. Eu brinco assim, se tivesse esse cenário, fosse na Europa, pagaríamos 20 euros para entrar, mais 20 para ver a capela, e assim você transformaria num momento turístico maravilhoso, que muita gente do Paraná ainda não conhece. E nós estamos aqui, né? E o convite, em primeira mão, nós vamos ter um GovCast lá em Rio Negro, tá? Com certeza. Então, e vejam, meninas,
e a todos que nos veem, né? Nós estamos a 100 quilômetros de Curitiba. É muito perto. Muito. Certinho. É muito É perto. verdade. Né? Aí você vai a Rio Negro, você vai ter a cultura da gastronomia, das cervejarias, né? Nós temos na base de Rio Negro mesmo, nós temos a colonização muito europeia, né? Então nós temos uma colonização bucovina, luxemburguesa, né? Um dos maiores redutos de luxemburgueses do Brasil está em Rio Negro, né? Com as 4 primeiras famílias que vieram da Europa. Então, Rio Negro tem muito para oferecer. Tem muita história, Muita né? história. Rio Negro. E a prefeitura é linda mesmo. Maravilhosa. Maravilhosa. É isso aí. Tem alguma curiosidade histórica marcante ou inusitada lá de Rio Negro? Rio Negro tem uma... Conta pra nós uma fofoca. Não, uma fofoca, né? Uma fofoca antiga, né? Rio Negro tem Dentro de Rio Negro, a configuração de Rio Negro mudou na Guerra do Contestado. Foi uma guerra que dividiu Paraná e Santa Catarina, deu novos limites lá, né? E tudo, Mafra, que é do lado hoje, tudo era Rio Negro. Então, Rio Negro era muito grande. Rio Negro, em extensão territorial, era um dos municípios com maior quantidade de quilômetros do Paraná e do Brasil. Uhum. Essa Guerra do Contestado que transformou Mafra, que é vizinha, Sim. que é Santa Catarina, de Rio Negro, deixou assim uma grande marca. Mas a marca não se sente no coração dos rionegrenses, dos riomafrenses. Tanto Priscila, que tem uma nomenclatura que a gente utiliza lá, que é o povo de Rio Mafra. Não é uma cidade, Uhum. né? Não é nada, mas é um povo riomafrense. Né? Rio Negro, Paraná, Mafra, Santa Catarina, que se funde numa cidade de médio porte, que as duas juntas dão 90 mil habitantes, né? Rio Negro tem 33 mil habitantes hoje, né? Que se funde e o coração das pessoas é um coração que passa, é uma ponte que divide, um rio que divide. E os dois municípios, eles são colaborativos? São demais. Por exemplo, assim, a gente não marca um evento no mesmo dia do outro, Ai, né? que A gente show. respeita o feriado do outro, então é Show. bem diferente. Porque o povo é o mesmo. Sim. Né? O povo não tem uma divisão do povo. Sim. Né? Existe o rio, que para algumas pessoas o rio divide, para nós ele nos une, Uhum. né? As margens unem os dois municípios, e é um povo que convive muito bem, então é uma curiosidade assim, é a tal da Rio Mafra, que não é um Legal. município, Aham. mas no coração das pessoas lá A está Irmandade. presente. A Irmandade. Que legal. É E isso. olha que interessante, né? Começou tudo com um conflito e hoje Tem a Exatamente. união. tem essa união E um toda. conflito que não foi um conflito simples, não. Foi um Sim. conflito que dividiu territorialmente. A gente sabe quando isso acontece, né? Até os dias atuais, né? A gente vê Sim. isso, né, que a maioria das guerras nacionais foram por isso, e as mundiais hoje continuam sendo por isso. Exatamente. Né? Então, ali uniu um Que povo. coisa boa. Né? E hoje deixou um povo bem unido lá, e um povo muito assim, existe um jeito do Rio Mafrense receber as pessoas, é uma característica também, né? A gente é muito receptivo, é um povo muito receptivo, muito gostoso estar lá. A gente que já quer. show. Como é que vocês recebem lá com churrasco? Que a gente já quer. Vocês já estão convidados, sabe que vocês vão comer... Intimadas. Vocês intimadas que vocês vão comer o melhor carne de ovelha, né? Um carneirinho da região, que é uma característica da cidade também. Tô salivando já. Maravilhoso. E, Alessandro, a gente sabe que hoje muitas prefeituras usam, né? Estão vendo o turismo como um motor de desenvolvimento maravilhoso para as cidades. Vocês têm alguma novidade nesse setor de turismo? Tem algum projeto que vocês estão desenvolvendo lá para atrair e reter os turistas? Então, o turismo de Rio Negro hoje, ele é um turismo ainda é o que a gente chama de turismo de um dia. Uhum. Né? E eu tenho alguns exemplos assim. Eu tive a oportunidade também de ser secretário de turismo da cidade. Ai, Né? legal. Então eu tenho um princípio para o turismo. O turismo, você pode ter uma cidade tão bela quanto Foz do Iguaçu, por exemplo, que já estão lá aquelas belezas naturais lá, né, que Deus nos presenteou, ou você pode construir isso. Uhum. Né? Gramado e Canela construíram isso. Sim. Agora nós temos um exemplo em Santa Catarina, que é a cidade de Pomerode, que construiu isso. Né? Colocou isso já no roteiro turístico de Santa Catarina, está lá, Pomerode. E Rio Negro está partindo para isso. Né? E Rio Negro, geograficamente, ela é muito privilegiada. Ela fica a 100 km de Curitiba, ela fica a 120 de Joinville, ela fica muito perto do litoral. Outra curiosidade, né? Os rionegrenses utilizam muito o litoral de Santa Catarina e menos do Paraná. E a distância é muito parecida. Qual praia ali? As primeiras praias dos rionegrenses é Pissarras, Itapoá,
né? Agora que descobriu-se um pouquinho mais, até com essa valorização do litoral paranaense, Com né? certeza. O Rio Negrense, agora que vai a terminar. ponte, né? A gente sabe que isso vai ser um marco facilitar ali, muito. vai facilitar muito, mas o Rio Negrense utiliza muito Santa Catarina, né? Nessa questão do turismo. E colocar Rio Negro dentro da questão turística do Paraná, de Santa Catarina, do Brasil, é o nosso foco também. Né? Porque a gente sabe, do turismo, você vai, primeiro, o turista vai para uma cidade com a mente aberta e com o bolso aberto. É Né? verdade. A gente sabe disso. Sim. A gente sabe que isso você está lá com a família, você não vai medir o esforço para comer num bom restaurante, para estar num bom hotel, né? E Rio Negro se prepara para isso. Né? Junta, né, essas belezas. A gente já tem um roteiro turístico muito bacana para quem gosta dessas caminhadas na natureza, para quem gosta do cicloturismo, né, com esses hotéis e almoços, né, de turista mesmo, de rural, né, com aquela pegada, é muito Olha bom. que show. Porque a gente fala assim, né, curitibano, sempre vai no mesmo lugar. É verdade. Caminho do Vinho. Chega lá, tá cheio, assim, acaba sendo desconfortável, porque você fica mais de uma hora em fila para poder comer. Sendo que tem um lugar tão próximo e a gente não sabe. E atende todos os públicos lá. Todos os públicos. E essa colonização europeia, ela traz uma gastronomia muito, muito marcante, né? Porque tem lá o polonês que vai servir o alush, que vai servir o pirogue, aí vai ter o alemão que vai servir o joelho de porco, né? Então, ela é assim, e daí tem o italiano lá que tem aquela coisa também das massas, tudo no mesmo lugar. Olha que Então, show. Rio Negro é essa, a culinária de Rio Negro é essa. Vamos dizer assim, ó, eu sou turista, estou chegando hoje em Rio Negro. Qual seria o roteiro que você indicaria para eu fazer lá? Chegando hoje, você vai chegar de manhã, você vai conhecer a prefeitura mais bonita do Brasil, né? Isso não pode faltar. Você vai comer uma comida típica, né? E você vai ter ainda um turismo rural à tarde. Aí que vai te faltar tempo. E você vai pousar no hotel de Rio Negro, né? E você vai fazer no dia seguinte um outro lado da cidade, né? Provando um bom vinho das nossas próprias vinícolas, né? Provando a cerveja que hoje temos 3 cervejarias que são destaque nacional em Rio Negro. Então você vai para aí. Então é mostrar Rio Negro. A gente quer trazer Rio Negro para o mapa turístico. Né? Então lá um final de semana é insuficiente ainda para conhecer tudo. O final de semana pode ser bom, mas não vai conhecer tudo. Olha que show. Quantas potencialidades. É isso. E é legal também fazer com que o turista saiba o que tem pra fazer dentro da cidade. Porque às vezes você vai, eu vi aqui na internet um lugar. Mas às vezes a internet não te mostra tudo que você tem pra fazer na cidade, né? É o que Morretes estava sofrendo muito, né? Ainda, mas já estão trabalhando para mudar isso. Eles estão com o slogan que Morretes é muito mais do que Barreado, porque o pessoal vai lá para comer barreado e volta. Exatamente. E o prefeito lá, ele tá, assim, super comprometido em fazer com que os turistas conheçam os outros pontos turísticos. Tem um PDF lá com mais de 190 páginas de coisa para fazer. Imagina que você vai. Então. Vocês estão fazendo algo voltado para trazer essa informação para o turista? Então, essa informação tá cada vez mais sendo disseminada em redes sociais. O governo do estado, através da Secretaria de Turismo, tem uma abertura agora para esse turismo, porque o turismo ele mudou durante os anos, até a pandemia foi até um pouco responsável por isso. Esse turismo de até 200 quilômetros, que você faz num dia, né? Que você desloca com a família, você faz num dia ou um final de semana, é um dos focos também da Secretaria de Turismo nossa e do Governo do Estado do Paraná também. Aí que entra também Morretes, entra Antonina, né? Que são lugares fantásticos mesmo. Né? A nossa Ilha do Mel. E Curitiba é o polo. Então, veja, nós falamos de 100 quilômetros para um lado, mas estamos falando de Rio Negro 100 quilômetros para o outro. Olha, né? Então isso deixa Rio Negro assim num roteiro bem bacana, bem bacana. E tem alguma questão tecnológica que vocês estão trazendo para facilitar isso, essa informação para o turista? Então, o próximo passo do turismo de Rio Negro é mostrar Rio Negro. A gente precisa fazer que Rio Negro seja conhecida, né? Rio Negro é uma cidade... todo mundo que chega lá, quando cada um de vocês chegar lá, quem está nos vendo vai chegar lá e vai dizer, nossa, que cidade bonita, que cidade... Mas até chegar lá, tem que ter vontade e entender como chegar lá. Sim. Né? E a Vicky fala bacana assim, que você tem que ter não é uma programação, não é aquela... O turista também não vai querer aquela coisa engessada, né? Sim. 9 horas tem que estar aqui, 9h20 tem que estar ali, não. Mas ele tem que ter um roteiro, ele tem que ter um norte disso. Exatamente. Por exemplo, se o turista está com uma criança, ele tem que saber os locais que ele vai poder... Que vai ter aceitação de criança, que vai ser atrativo. Ou se é idoso, um turismo religioso. É isso que eu acho que falta ainda explorar mais.
para a pessoa, porque assim, quando você dá informação, a taxa de conversão, de retenção desse turista aumenta muito, né? Com certeza. Exatamente. Ele tem que ter opção da comida que ele quer. Ah, eu quero a comida típica. Isso. Eu acho muito legal fazer turismo e a comida típica, né? No qual você Né? comentou do vinho, eu não sabia que tinha vinícola lá. Quem aprecia um bom Vinícola. vinho? Vai Quem estar aprecia lá. uma boa cerveja? Vai estar lá. Vai estar lá também. Né? Então Que esse show. aqui é o próximo ponto agora de Rio Negro na questão turística, né? Da gente mostrar Rio Negro. Conheça Rio Negro. Ai, já quero ir com meus filhos lá passar um final de semana. Tá convidado. Tá certo, me leva junto. Sim, Vou você, levar, marido, vou levar filha, meu marido, minha filha, vou levar Boa. todo meus mundo. pais. Nós serão bem recebidos lá. Ai, que bom. Vamos fazer agora um quadro chamado Bate e Volta. Tá. A gente quer conhecer você um pouquinho melhor, então a gente pergunta e você tem que responder na lata, não pode pensar muito. Eu que via na mente, sim, papum. Boa. Música pra ouvir no carro. Rock Nacional. Time do coração. Tem que falar rapidinho. Rapidinho. Curitiba. Sou coxa. Filme ou série preferido? Lupin. Um hobby pra relaxar. O hobby ainda é jogar vôlei. Ainda é. Uma viagem dos sonhos. A Europa. Qual Itália. lugar? Itália. 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 Melhor momento do seu dia? Em casa. Em casa. O trabalho também. Mas o melhor momento é quando se chega em casa e tá lá a família, é um baita momento. Show. Isso aí. Acho que recarrega as baterias, Recarrega a energia. energia, né? Pra no outro dia No tá vai firme de embora. novo. No outro dia recomeça tudo de novo. Ai, É ai. isso. E vamos trazer um pouco da tua experiência como professor, né? Certo. Você lidava com vários tipos de aluno, né? Então, meninas, E eu você acha que essa tua experiência, né, essa tua vivência como Uhum. professor te facilitou na gestão pública? Porque você tem que lidar com vários perfis também de secretariado, né? Sim. Isso te trouxe essa bagagem, facilitou para você essa comunicação? Então, a minha área de formação é educação física, né? Então, eu formei aqui em Curitiba até, na Federal, né? E já voltei a Rio Negro e comecei a trabalhar com adolescente, com mais criança, educação especial também entrou no meu currículo. Mas o convivência e o professor de educação física, ele tem uma arma na mão muito bacana, assim, porque ele é aquele professor que ainda a maioria gosta, né? Atividade física ainda. Sim. Eu falo ainda porque as gerações começam a modificar e você começa, né? Mas o professor de educação física ainda tem o rótulo de ser uma pessoa muito querida na escola. Então isso me aproximou muito das pessoas, né? E entender, Mas também tem conversar aquela com questão pessoas. da aula de educação física. Os alunos acham que é aula livre, em alguns momentos, né? Então você tem que lidar, puxar um aqui, puxar um ali. Mas eu era daqueles chato, hein? É. Aqueles que tinha que ter um aquecimento, que tinha que ter tudo certinho, tudo legal, reguladinho. Esse legal. negócio de aula livre para mim funcionava pouco. Ah, Ou nunca show. funcionava. Né? Eu brinco assim, talvez quando eu voltar para a sala de aula, né, que uma hora vai acontecer, né, eu tenha dificuldades. É aquele que entrava na sala, fazia aula teórica, educação física. Hoje em dia, de certo, eles queriam me matar. Com Né? certeza. Você Aula tá bom, né? teórica. Pelo Mas, amor, vai você ia que- ser cancelado. Isso. Nossa, eu ficava ansiosa pela aula de educação física, que eu ia Sim. correr, qualquer coisa assim. É, e Eu ficava tão triste quando chovia, que daí, ai... quando chovia, a cara não era coberta, era ruim, né? Aham. Era ruim. Então, eu consegui me aproximar muito das pessoas. Isso me trouxe... Eu sempre gostei. E eu tenho uma característica, assim... eu sou um bom ouvinte. Eu gosto de ouvir as pessoas. Né? Mas também tem uma característica que... depois de você ouvir algumas pessoas, você tem que dizer realmente o que ela precisa ouvir. Muitas vezes não é o que ela quer ouvir. Então, hoje em dia, isso traz uma dificuldade de relacionamento, né? Mas você ouvir as pessoas, dar um bom conselho ou um encaminhamento, assim, é a pauta da nossa vida pública também. Sim. Né? Isso deixa a gente, né, um pouco mais confortável. Porque tem pessoas que hoje, ainda mais hoje em dia, né, com essa característica das redes sociais e tudo mais, as coisas se tornam, os relacionamentos se tornam mais afastados, Sim. ou mais frios até. Exatamente. Né? Então, eu tenho... Superficiais, né? Eu tenho um dia na prefeitura, inclusive é na terça-feira, que a gente faz uma agenda de cima até as 17 horas de 20, 15 minutos com pessoas. Então a gente atende ali 15, 20 pessoas, a gente deixa esse dia para ouvir. Porque às vezes é uma dor da pessoa. Sim. Você tem que escutar, muitas vezes você Sim. consegue resolver, outras você consegue escutar. Né? Muitas vezes as pessoas hoje em dia têm dificuldade que alguém escute. Né? E a gente faz isso. Então tem Mas um é dia na semana. interessante isso que você falou, porque às vezes as pessoas vão lá para liberar essa emoção, falar essa situação, mas você tem que ter esse tato, essa delicadeza, porque às vezes você não vai poder falar o que ela quer ouvir. Exatamente. Não vai. E eu acho isso certo, porque você não vai prometer o que você não pode fazer. Não.
Não. E quando você assume ainda um cargo político, que é a diferença do professor Alessandro lá, que estava na escola, quando você assume um cargo político, tem algumas pessoas já te medem pela mesma régua. Todo político é isso, aquilo, ou vai ser. Se ele não é, espera um pouquinho que você já vai ser. Pô, acho que a gente tem que mudar essa história. Sim. Né? Vamos fazer um novo momento na política também. Sim. E passar por pessoas diferentes. Eu gosto muito quando surgem esses novos nomes, a governadora, a presidente, porque sai daquela mesma, né, daquele mesmo desenho que vem dos nossos pais, dos nossos avós, muitas vezes. Né? E as pessoas estão cada vez mais entendendo a política. Exatamente. As pessoas estão não discutindo são... mais a política. Exatamente. Hoje você vê o pessoal colocando opinião, defendendo um lado ou outro. Antigamente era uma terra de ninguém, assim. Eu acredito que foram as redes sociais que possibilitaram isso, porque hoje você tem mais acesso à informação. Antigamente era mais difícil. Como é que você ia saber o que estava acontecendo lá em Brasília? Você tinha que acreditar o que passava na TV, na rádio. Passava na televisão, no jornal, né, ali para ler. Hoje em dia não, Exatamente. É tudo muito rápido, muito dinâmico. E ainda bem que está sendo assim, né? Ainda bem que a gente tem acesso a todo esse tipo de informação. Eu falo assim, só para os alunos, né? Quando eu tenho oportunidade de ir numa escola, né? Às vezes eu tenho bastante convite, assim, por ser professor, né? Eu sempre brinco com eles assim e brinco sério. Cuidado, a informação que vocês têm, a minha geração, ninguém teve até agora. Mas não esqueçam o conhecimento. Perfeito. Né? Porque senão vocês ficam, né, na área da informação, que é muito importante hoje em dia, e hoje é muito rápido. O que está acontecendo aqui já está lá, o que está lá está aqui. Mas o conhecimento ninguém tira também. E outra coisa, você não pode... O que adianta você ter a informação se você não tiver conhecimento? Você não vai conseguir interpretar. Aí você cai numa outra problemática de virar uma massa de manobra e é simplesmente ir pela opinião de quem tem conhecimento e tá induzindo o teu pensamento. E vai colocar o pensamento dele no teu. Exatamente. E você não tem como rebater, né? Não é isso que a gente quer. Né? Essa juventude, eles têm tudo na mão. Eu sempre digo assim, essas gerações, né, que já foi Y, já foi agora Z, já foi Baby Boomer, já foi de tudo com nomenclatura. Mas essa geração agora pode fazer uma diferença muito grande. Muito grande. Sim. Muito grande. Porque eles têm algo que a minha geração, né, na minha apresentação eu não citei a idade, né, mas eu tenho 50. Né, mas é uma geração que já tem dificuldade com algumas coisas. Você pode ir atrás da tecnologia, mas parece que essa geração nasce com eles. Mas aproveitem isso, então, para fazer a diferença. Essa que é a situação. Né? Então, eles têm tudo na mão. Mas não esqueçam o conhecimento. Exatamente, que é o principal. E assim, Alessandro, a gente já passou esses 100 dias, né, do governo, que é um marco muito importante, porque é ele que define como vai ser ali o ritmo da gestão. Então, o que aconteceu durante esses 100 dias? Já deu para preparar a casa, receber tudo certinho? O que o pessoal lá de Rio Negro pode esperar de você? Então, a gente um pouquinho da história, mas sem ser também repetitivo, a eleição lá foram 4 candidatos, né? E dentre eles 2 ex-prefeitos. Então foi a mesma figura do Alessandro, tendo uma breve experiência política, ela foi algo novo dentro da cidade. Né? Então, com isso, as pessoas esperavam assim o primeiro que a gente fez, que era uma troca de toda a equipe. Mas quando você troca toda a equipe, você precisa que essa equipe também entenda que é um momento novo, que você precisa conhecer cada vez mais. Voltamos à questão do conhecimento. Conhecer, estudar. Então, a gente conseguiu dar uma roupa nova, uma cara nova mesmo à administração. Uhum. Né? E agora começa a busca por grandes projetos. Nós estamos ainda, eu brinco com eles e falo assim, a gente ainda está semeando muita coisa, mas é uma semeadura boa, em solo fértil, buscando uma palavra bíblica, né? Então a gente tem isso já postado em Rio Negro já. As pessoas estão conseguindo entender que não é a figura do Alessandro, é uma figura do momento novo, né, para Rio Negro, uma cidade que precisa de oportunidades, precisa de emprego, precisa ainda colocar o jovem no mercado de trabalho, precisa colocar uma cidade que, acompanhando o que o Paraná nos mostra, é uma cidade que daqui a 4 anos a população 65 mais é maior do que a 18 menos. Olha. Então a gente tem que pensar nisso. Né? A gente tem que fazer política pública voltada também ao idoso, a todos, as mulheres, né? Trazer isso. Né? Rio Negro tem ótimos índices. Rio Negro, por exemplo, é a 9ª melhor educação do Paraná no IDEB, o índice que mede isso. O IDH do município é um IDH
muito bacana, que diz que o município tem coisas boas na saúde, na assistência social. Então, o Rio Negro tem que se preparar. O que a gente fala assim, a gente tem um planejamento por 100 primeiros dias, que foi bem bacana, a gente tem para o primeiro ano, para o final dos 4 anos, mas o gestor tem que ter o de 10, de 20 anos também. Senão ele não sabe onde ele quer chegar. Sim. E não sabendo para onde ele quer chegar daqui 10 a 20 anos, ele vai ficar se enrolando nos primeiros dias. Sim. Então, isso que tem que Exatamente. mudar na mentalidade dessa política nova. É você planejar o que se quer para Rio Negro daqui 20, 30 anos. Talvez eu não esteja A mais longo aqui, prazo. mas você tem que ter isso na mira também. Então, esse planejamento está acontecendo agora. E já com muitas obras, mas eu digo assim, tudo que for uma obra, uma coisa, está dentro do dia a dia de uma prefeitura. Isso é ordinário, digamos assim. Mas vamos buscar o extraordinário. Vamos buscar algo que mude realmente a diferença. E a gente adotou um slogan que é muito parecido com alguns políticos aqui do Paraná também, que é mais trabalho e menos conversa, porque senão a gente fica conversando, e a coisa não flui. Então essa é a busca desse primeiro semestre, né? É a busca já de finalizar o primeiro ano, né? Dentro dessa linha. E Perfeito. um slogan também que caberia muito é mais trabalho e menos vaidade. Porque a gente vê Boa, pessoal. muito político da antiga É. que tem essa vaidade, não só da antiga, mas tem novos também com essa, com essa mentalidade. Ah, é porque eu tenho que fazer para entregar na minha gestão. Eu quero pendurar no meu pescoço e mostrar, enfim. E tem muita coisa que é política a longo É a prazo. longo prazo. Não existe uma receita mágica. Não né? existe. Ainda contando com burocracia, com tudo. Com certeza. Contando assim que de uma licitação. Temos recursos para fazer uma escola. Para entrar o primeiro aluno naquela sala de aula, 3 anos. Então, como é que você Olha vai? só. Né? Porque tem um período de licitação que vai durar quase 6. Uhum. Vai até a empresa iniciar, 6 meses. Aí você tem 1 ano e pouco de obra, a primeira criança vai entrar de 2 anos e meio a 3 anos numa escola que você começa a construir agora. Isso se você não tiver problema nenhum. Nenhum. Se tudo der certo. Se tudo der Se certo. tudo correr Se tudo der dentro certo. do script. É Se a verdade. empresa for boa, se a Se a condição licitação climática não for... tiver 1 milhão de impugnações. Isso mesmo. Isso E mesmo. quando É. você fala disso, prefeito, na questão da política a longo prazo, mostra que você não tem vaidade. Que você quer deixar um legado que vá transformar a vida da geração agora e no futuro. Mas, Pri, é a minha cidade. Rio Negro, quando eu nasci, eu já... Infelizmente não é uma prática comum, né, que a gente... A minha primeira filha chegou com 17 anos e falou para mim, pai, eu quero estudar fora. Óbvio, eu também fiz isso. Mas ela falou, mas, filha, você tem alguma perspectiva de voltar para Rio Negro? Aí ela falou, pai, dentro do que eu escolhi, eu tenho que ir daqui para frente. Né? Então, ela Olha profissionalmente nunca mais voltou. Olha Né? E só. eu tenho a de 18 que já está pensando nisso também. A de 16, eu quero que ela fique lá. Aham. Quero que ela movimente Rio Negro também. Olha só. Se você não for pensar nisso, daí se torna aquela política que todo mundo faz, é mais do mesmo. Né? É. Então essa é a ideia. E é legal porque até você segue um ritmo e desenha um planejamento para a cidade que o próximo gestor também vai poder fazer a mesma coisa. Ele pode continuar esse ritmo se for um gestor que quer também avançar, né? Claro, com as particularidades dele, Claro. sem problema nenhum, mas com esse pensamento de avançar, de seguir um objetivo, De uma futuro, linha. né? Meninas, eu quero que o próximo gestor de Rio Negro seja... Eu quero que ele voe, eu quero que a cidade vá, eu quero dizer assim, que bom que eu participei do sucesso dele. Né? Que é muito, Sim. muito, muito ruim né? O gestor... não, eu não quero que dê nada certo, porque talvez ele seja melhor. Que seja muito melhor. Com certeza. Que Rio Negro desenvolva cada vez mais. É bem Né? Que a isso. região seja uma região de referência, né? Seja tudo aconteça dentro dessa linha que a gente está planejando. Né? Essa é a ideia. Ah, isso é importante, interessante. E conta pra gente sobre práticas pedagógicas. Eu achei esse nome bem interessante, né? Práticas Pedagógicas 2025. E o que esse projeto traz de novo para a educação lá de Rio Negro? A educação do Rio Negro tem um caminhar muito bacana mesmo. A minha filha, a de 9 anos, estuda numa escola municipal. Né? As outras 3 foram alfabetizadas nas escolas municipais de Rio Negro, que é muito legal mesmo. Mas quando a gente fala de práticas pedagógicas, é assim, o que pode dar certo numa escola, ele pode com certeza ser um projeto de sucesso na outra escola também. O que tem que acontecer é essa interligação pedagógica
né? Você trazendo a capacitação do professor, trazendo a comunidade escolar em prol do mesmo projeto, que deu certo aqui, pode dar certo aqui. Rio Negro tem um território muito grande. A gente tem uma escola que do centro da cidade dá 40 quilômetros para um lado e a outra escola que dá 30 para o outro. Então, uma distância da outra são 70 quilômetros, praticamente estrada de chão, sem pavimentação, né? Então, tem toda essa... Então, aquela comunidade lá tem as suas particularidades. Aqui também tem, que são respeitadas. Mas o entrelaçamento pedagógico, através de práticas pedagógicas, trazendo pessoas de renome também para trazer algo assim, ó, isso é o que está a tendência pedagógica agora. Dentro da rede de vocês vão ocupar como? Vão ocupar dessa forma, e essa capacitação, através de práticas, entrelaça isso. Então, seria assim, em poucas palavras, é o entrelaçamento pedagógico entre todos os atores da educação de Rio Negro. Né? Esse é o Práticas, né? Que já traz esse... não é nada uniforme, né? Porque tem diferença entre escolas, né? Tem escolas bem grandes, escolas pequenas ainda no interior, né? Mas a metodologia, a didática é a mesma. O rumo da escola de Rio Negro é a mesma. Então, o Práticas Pedagógicas é um sucesso. Sucesso mesmo. A gente recebe pessoas da região e de fora indo buscar o que faz Rio Negro. Para ter bons índices, para ter uma educação boa. Um intercâmbio ali, troca de então, a gente faz isso na região, assim, Rio Negro é protagonista. É muito interessante. Olha, muito interessante mesmo. Que legal. E se você pudesse resumir em poucas palavras o seu modelo de gestão, o seu modelo de governo, como que você definiria? Eu digo assim, fugindo desses jargões políticos, né? Mandato participativo. Não. É um mandato que oportuniza todas as pessoas a serem protagonistas. Quem quiser ser protagonista em Rio Negro vai ser. Quem quiser. Então, venha ser protagonista em Rio Negro. Né? O mandato é para isso. Seja protagonista em Rio Negro. O protagonista tem que ser só o preto. Não. Tem que ser quem tiver boas ideias, quem tiver um talento, quem tiver algo a trazer para Rio Negro, é bem-vindo. É bem-vindo. Então, esse é o nosso mote. Seja protagonista em Rio Negro. Que show. E agora é o momento do quadro Destrava Brasil. É um bate-pronto, na verdade. Responda com praticidade. Tá. Qual é a maior trava que atrapalha o desenvolvimento do município? E o que seria a chave para destravar isso de vez? A maior trava de Rio Negro hoje são as pessoas que não querem entender o novo momento de Rio Negro. As pessoas não querem entender isso. A trava da mentalidade. A trava da mentalidade política, né? E aí essa questão acaba trazendo pessoas para travar, né? Então a trava política hoje são as mentes que ainda não entenderam que não é o Alessandro, não é o grupo, e sim é o futuro de Rio Negro. Essa é a trava. E qual seria a chave para destravar isso de vez? Destravar isso é só com o trabalho. A gente tá dizendo assim, daqui a 2, 3, 4 meses, essas pessoas vão pensar, se elas tiverem essa capacidade, vão pensar assim e vão dizer, é o nosso município. Vamos junto, vamos embora. Pluralidade. O resultado seria essa chave, elas vão ver em números e dados. Números e dados. Né? O que a gente vai mostrar vai destravar essas mentes que ainda querem isso. Ai, que show. Porque quanto a números, não há argumentos, né? Não há Exatamente. Um termômetro... O número não mente, né? Não mente. Não o número e a ação não mente. Mas eu acho que foi você que usou o termo, né? Uma mudança de mentalidade. Então, às vezes, você tem gerações e gerações que geriram a cidade de uma forma. E aí, de repente, você entra e todo mundo fica meio assim com o novo, né? Sair da zona de conforto é complicado. Você vai fazer uma mudança, por exemplo, para uma casa maior, maravilhosa. Mesmo assim, dá aquela Mesmo coisa, assim, né? Poxa, tem que mudar tudo de lugar. Nossa Senhora. Então, eu acho que é uma questão de acostumar, né? Uma questão de acostumar e ver os resultados. Exatamente. É isso que a gente quer. E o pessoal também lá de Rio Negro entender que na zona de conforto não tem crescimento. Você vai pra onde? É verdade. Você Não. fica ali Você está paradinho. estagnado. É a questão daquela pessoa em cima do muro. O em cima do muro é morno. Ele não é nem pra cá e nem pra lá. E o morno, muitas vezes, uma comida morna é boa? Não. Não é. Ela perde sabor, né? Perde sabor. Eu não gosto. Ou pra mim é quente, fervendo ou gelado. Um chá É verdade. é quente. Uma cerveja é gelada. Então, o em cima do muro e o morno, ele não... Né? Não traz emoção, né? A pizza morna fica delícia. borrachada. Agora, fria, gelada, fica gostosinha no dia seguinte. Fria do dia seguinte fica até tão boa quanto quente. Quanto quente, Mas é ela verdade. morna é horrível. Morna é horrível, é verdade. E, Alessandra, a gente já tá se encaminhando pro fim aqui. A gente começa a conversar, passa voando, né? Muito. Boa. E a gente queria saber de você.
Se você pudesse falar para as pessoas uma coisa que a sociedade não sabe sobre os desafios de ser gestor, o que você falaria? Eu digo assim, quando a gente se propõe, né, a gestão pública, a gente tem dois grupos, né? Os que entendem que isso é bom e os que talvez entendam que não seja tão bom, né? Mas eu queria dizer assim, vamos unir esses dois grupos agora, porque é a nossa cidade, né? Não é o Alessandro, gente, né? É Rio Negro. A união desses dois grupos aqui vai fazer com que Rio Negro voe, né, em todos os sentidos. Então, se eu pudesse falar assim, vamos fazer agora, vamos adquirir uma maturidade política. A gente sabe que a política partidária, ela é com base na esquerda, com base na direita, com base no centro, isso está dentro das pessoas. Mas a política de um município pequeno como Rio Negro, que pode ser exemplo para o Paraná, que pode ser, mas assim, que os pensamentos tenham uma convergência para o bem da cidade e para o bem das pessoas. Eu sempre falo assim, meninas, quando a gente reúne os secretários, estamos lá em 12 pessoas, enquanto nós 12 estamos aqui. Tem 33 mil habitantes esperando o que de bom nós vamos fazer daqui. Olha que então legal é isso. aí. Essa linha que eu queria colocar, né, nesse momento muito agradável aqui para vocês, para que todos conhecessem um pouquinho mais de Rio Negro, conhecessem um pouquinho mais do Alessandro, mas não da pessoa, mas da onde a gente quer chegar. É como diz aquele ditado, né? Rio Negro como se fosse um avião. Há pessoas que gostam da gestão, que são a favor, outros são contra. Mas por causa disso, você vai querer que o avião caia? Exatamente. É isso. Não, você vai querer que ele chegue no destino final e avance. Então, a tua frase, o que você falou, me remeteu esse bordão aí muito legal, bem prefeito. utilizado, né? Muito legal. Mas parabéns, viu, prefeito, por essa dinâmica que você tem, por esse sentimento de união. O momento político, a disputa, acabou. Agora é todo mundo ir para um senso comum. É isso. Que maravilha. E eu só tenho a agradecer vocês, me senti muito bem, muito à vontade. E passa tão rapidinho, né? Passa Tem que ver. rápido, Não, mas a gente né? vai lá gravar uma externa pra É, gente. O que a gente quer fazer nessa externa? Mostrar as riquezas e as potencialidades de Rio Negro. Excelente. Exatamente. Entendeu? Excelente. Para trazer isso para quem nos assiste. E, prefeito, foi um prazer enorme ter você aqui no Govcast. Você está em casa, tá? Sinta-se, assim, sempre muito bem-vindo e as portas aqui estão sempre abertas para receber você, tua equipe, Obrigado. e você trazer todas essas novidades aí de Rio Negro. Com certeza. E aqui fica, né, o meu agradecimento ao meu Govcast, né, que vem revolucionando, né, o jeito de falar de política no Paraná e no Brasil, né, e fica aqui o nosso convite a vocês, já estão convocadas, né? Convocadas. Né, a conhecer a prefeitura mais bonita do Brasil, uma bela comida típica, né, passar um dia, passar 2 dias, passar um tempo em Rio Negro, conhecer e tornar Rio Negro conhecida, né? Nós somos, ao prisma de alguns, a última cidade do Paraná, mas ao positivismo, né? A gente quer que seja a primeira cidade, a entrada. Ela vem trazer o Paraná, vindo de Santa Catarina, ela mostra o Paraná. Ela é o cartão de visitas do Paraná. E que cartão de visita, hein? Então, a gente vai fazer, né, na prefeitura mais bonita do Brasil, a gente tem dentro desse complexo, assim, um local para a gente passar um momento muito agradável. Vocês vão conhecer, e o Paraná vai conhecer, o Brasil vai conhecer, né, essa prefeitura que tem essa magia, né, de estar num prédio de mais de 100 anos, né, num momento bacana. Então, fica aqui o convite e fica aqui o meu agradecimento. A população de Rio Negro agradece hoje aqui na presença do prefeito, o Govcast, e vocês, meninas, que deixaram o nosso momento muito agradável, muito importante. E parabéns pelo teu trabalho que a gente tem acompanhado, você buscando recurso, construção de casas populares, CAPs, muita coisa que você está fazendo lá pelo município. Parabéns. Show de bola. É o que a gente propôs, que a gente vai cumprir até o último minuto. Com certeza. É isso aí. E para você que nos acompanha, curta e comenta, compartilha, se inscreve no canal. E fiquem ligados no próximo episódio. Tchau! Tchau!